estão? Tudo bem? Tá bom. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui. É muito importante esse momento. E eu queria, antes de tudo, mandar um abraço para o Fernando também. Em algum momento eu achei que vai ver isso. E 11 anos atrás, ele falou isso comigo. E é muito gratificante estar aqui hoje. Tá? Então, dou boas-vindas para vocês que estão aqui, para quem vai assistir essa mensagem depois. Hoje nós vamos conversar sobre a trajetória de Jesus, tudo que envolve desde o anúncio dele. Pode baixar só um pouquinho, por favor. Vamos começar sobre a trajetória de Jesus, desde o anúncio que ele veio a Maria, até o momento até a última ceia. E a partir do Evangelho de Lucas, a gente vai entender, alguém desse livro, e fica a dica para vocês durante a semana, leiam o Evangelho de Lucas, porque a partir dele quero que vocês percebam quem é Jesus em cada fase da sua vida. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o anúncio. E é um anúncio que é feito a Maria pelo anjo Gabriel, e ali existe a concepção de quem é Jesus. E essa concepção, quando o anjo Gabriel chega, é a imagem do Messias. O Messias está grandemente associado ao contexto judaico do Antigo Testamento. E quando Jesus entra na sua missão, começa a pregar, a ensinar, as coisas começam a acontecer, os discípulos começam a achar estranho algumas falas dele. Porque eles também têm essa mentalidade do Antigo Testamento, essa concepção de que o Messias é alguém que vai entrar na história, alguém que vai tomar o poder político, vai destruir os romanos e os opressores, e vai colocar Israel como centro do poder. E aí quando a gente chega na última ceia, no momento que Jesus está ali celebrando com os discípulos, fica imensamente mais claro quem Jesus é. E que ele não está caminhando em direção a Roma. Ele está caminhando em direção a Jerusalém. Está caminhando na direção da humilhação e da dor. Mas os discípulos continuam achando isso estranho. Porque eles não estavam esperando isso. Quando vem o advento da ressurreição, os olhos deles são abertos, as mentes são iluminadas, e aí sim o coração deles compreende o plano maior de Deus e o que Ele está escrevendo na história. Hoje pela manhã, devido ao nosso foco na ceia, ao tema, eu vou me restringir somente aos 3 primeiros cenários. E eu quero mostrar com vocês, à medida que a gente vai lendo o relato do livro de Lucas, à medida que esse relato vai se tornando cada vez mais claro para quem lê e participa, quem é Jesus e qual é a sua missão. E no final dessa reflexão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é Jesus para você? E quem está a sua esperança? Bom, a gente começa então pelo livro de Lucas. Você pode abrir sua Bíblia, ligar ela no seu celular ou acompanhar com a gente aqui. Capítulo 1, no versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um menino, a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Gostaria de chamar a atenção de vocês para 2 fatores iniciais aqui hoje. Primeiro, a expressão não tenha medo. Esse texto está falando de uma adolescente que era noiva, que não tinha tido nenhuma forma de relação
sexual com seu futuro marido, e vem um anjo na sua direção e diz: você está grávida. Como não ter medo com 14, 15 anos, na sociedade do primeiro século, nessa situação? E a primeira frase que o anjo diz para Maria é: não tenha medo. E aí, uma curiosidade, alguns de vocês já devem ter escutado, os estudiosos da Bíblia. Eu, particularmente, eu não tive o capricho de contar, não tive... mas esses estudiosos dizem que essa expressão, ela aparece em torno de 365 vezes na Bíblia. É a expressão mais repetida. Não tenha medo. Não tenha medo. E eu acho que existe alguma razão para Deus, toda vez que Ele manda um mensageiro para falar com alguém, a primeira coisa que essa pessoa tem que dizer é: não tenha medo. Por quê? Porque Deus diz: eu sou seu pai. Porque eu estou cuidando de você. Mas a gente está tão envolvido pelo medo, medo do futuro incerto, medo do diagnóstico que o médico vai nos dar nas próximas semanas, medo de perder um ente querido, medo de como vamos criar nossos filhos numa sociedade como essa. Medo. E o pai diz: eu que cuido de você. Mesmo quando Deus pega caminhos inesperados para nós, mesmo quando as coisas não correspondem às nossas expectativas, mesmo quando o cenário da vida ele parece estranho e confuso, a voz de Deus não muda. Não tenha medo. E ao longo da minha caminhada, da minha vida, acho que assim como todo mundo, diversas vezes eu me encontrei com medo, e medo das mudanças, medo do novo, igual hoje. Isso aqui é novo, isso aqui é diferente. Achei que eu não ia dormir, mas eu dormi muito bem. Acho que já é um ótimo passo. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo. Isso aí. E aí, recentemente eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Alguns meses atrás eu tive que sair do emprego que eu estava em Belo Horizonte. Eu tinha que tomar essa decisão de sair. E eu sentia muito medo de tomar essa decisão. É algo que inquietava meu coração. E eu perguntava a Deus: por que eu estou com tanto medo de tomar essa decisão? Se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, que até no livro de Provérbios ele fala que o coração do rei está em suas mãos e ele direciona para onde ele bem entende. Se eu estou com tanto medo, eu devo estar confiando em alguma coisa que não é Deus. E naquela minha situação, eu estava confiando na minha própria capacidade de lidar com aquilo ali. E se a nossa confiança está em Deus, Ele rege a história. Ele que faz as coisas segundo o seu coração, segundo o seu querer. Então a gente não pode ter medo. Mas o anjo ele diz algo mais para Maria. E aí, queria que vocês observassem esses verbos. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Perceba de novo que essa é uma declaração que está atrelada ao Antigo Testamento acerca do Messias. Ele vai entrar na história. Ele vai botar os romanos para correr. Ele vai libertar Israel de todos os seus opressores. Ele vai instalar o seu reino em Jerusalém. E olha a pretensão, Israel vai se tornar a nação que governa nações. Em outras palavras, isso quer dizer que o ser humano está sempre em busca de querer se livrar do seu opressor, dizendo que ele vai trazer liberdade, ele vai trazer a paz, quando normalmente o
o ser humano ele derruba o opressor para se tornar o opressor. E assim por diante. Gente, só existe um libertador na história. A única forma de eu e você sermos livres é estarmos debaixo do domínio de Deus Criador. E se a gente olha para os 10 mandamentos, a gente sabe que ali são 10 palavras que Deus fala para a gente. Mas no texto bíblico não existe a palavra mandamento. São apenas 10 palavras. E o que Deus queria com essas palavras são palavras de liberdade, para manter o seu povo livre do domínio de determinadas coisas. E essas 10 palavras nos libertam das coisas que nos escravizam. E aí, observando esses verbos, a gente vê que Maria ela recebe uma promessa. Ele será, Deus te dará, Ele reinará. Nosso grande problema é que as promessas de Deus não se cumprem quando a gente quer. Ela não se cumpre do jeito que a gente quer. Porque Deus é eterno. Como um ser eterno, Ele não tem pressa. Já parou para pensar nisso? Deus não tem relógio, Ele não olha assim, já é 11 horas, quase na hora do almoço. Ele tem que terminar essa pregação logo. Deus não tem pressa. E esse é o nosso grande problema com a nossa relação e espiritualidade com Deus. Nós queremos que Ele faça o que Ele tem que fazer logo. A gente quer que Ele faça o que nós pedimos para Ele fazer logo. Mas Deus não tem pressa. Nenhuma. Deus está trabalhando nas nossas vidas. E às vezes o que Ele prometeu para a gente pode levar anos, levar meses. As coisas não vão se cumprir da forma que a gente quer. Às vezes vai se cumprir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Leia as histórias das Escrituras. Perceba que ali as pessoas naquela época já eram imediatistas. Eu pego de exemplo geração depois da minha. Todo mundo quer tudo para ontem. Eles não sabem o que é esperar. Querer comprar alguma coisa e esperar até segunda-feira para a loja abrir. Na hora que eu estou falando aqui, eles pegam o telefone, pedem, chega no mesmo dia, chega amanhã. Eles não sabem o que é esperar. E tudo na nossa cultura, ela leva a gente ao imediatismo. Isso faz a gente ter dificuldade no que Deus está fazendo. Faz a gente achar que Deus está falhando. Quando, na verdade, Deus não é disfuncional como a gente. A gente acha que tudo tem que ser instantâneo, imediato. Aí eu pego de exemplo, criar filhos. A gente ainda não tem, né, amor? Mas ainda não. Mas para vocês que são pais, é bonito ver os filhos engajados nas coisas do reino, não é? Fico imaginando a dona Deide lá de Passos, vendo o Crasso aqui, tomando conta da nossa comunidade. Imagino que ela deve achar que é bonito. Imaginando quando o Telzinho está aqui no louvor, tocando, a Tati e o Crasso devem achar isso bonito. Mas dá trabalho. Não dá? Dá trabalho. E leva tempo. E sabe quando que isso começa? Seu filho precisa perceber o seu amor por Jesus. Ele precisa perceber que seu amor por Jesus, e presta atenção, te leva a amar o serviço na comunidade, a fazer o serviço com compromisso. Seu filho não aprende somente ali no Kids, com os adolescentes, escutando alguém aqui. Não. Seu filho, ele aprende observando os valores que regem a sua vida. E isso deve dar muito trabalho. Criar filhos não tem um disque criação de filhos. Tamar ali tem 3. Sem manual. Criar filhos é uma obra artesanal. Não adianta terceirizar. Envolve tempo, deve dar frio na barriga. E quando as coisas estão desandando, a gente tem que parar e pensar, o meu filho, a minha filha, é grandemente reflexo do que eles veem em mim.
E isso é uma longa jornada. Ou seja, entre a promessa de Deus e o cumprimento, a gente tem um abismo. Porque Deus fala que Ele será o Deus da sua descendência. Será o Deus que vai cuidar de você, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. E nessa jornada da vida, tem jornada e peregrinação. A gente vai passar por isso. Obediência e perseverança. Crises e adversidades. Vão existir momentos de lágrimas e de esperança. E na semana passada, a gente finalizou a série do Conselho do Salmista. Se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar, não poucas vezes, o salmista dizendo para Deus: Deus, as minhas lágrimas encharcam o meu travesseiro. A gente está falando de uma pessoa que não crê em Deus? De um sujeito que não está esperando em Deus? A gente está falando de uma pessoa que está sofrendo. As lágrimas fazem parte do processo entre o período da promessa e o cumprimento. E a perseverança faz parte disso. O inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente se apegue à esperança em Deus. Ele diz: não está valendo a pena você orar. Não está valendo a pena você confiar e caminhar com Deus. E mais uma vez vem a voz de Deus e diz: meu filho, minha filha, não temas. Continua a peregrinação, continua a obediência, continua perseverando em meio às crises e adversidades. Continua chorando, mas mantenha viva a esperança. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, para a missão dele, é isso que o anjo quer dizer para Maria. Fica imaginando Jesus com seus 30 anos, inicia sua missão, começa a ensinar, a curar pessoas, mas ele também enfrenta oposição, ele enfrenta perseguição. Eu fico pensando na mãe, percebendo que seu filho é adorado por alguns e odiado por outros. Quando vem a morte e a ressurreição, eu acho que eu posso imaginar quais sentimentos Maria teve vendo a morte de Jesus. E ela se lembrando do que o anjo disse e pensando: Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. O Senhor falhou comigo. E aí Jesus morre na sexta-feira, sábado é um absoluto silêncio. Ninguém que seguia Jesus queria verbalizar, mas no coração deles, posso ter certeza, que ecoava uma inquietação. Por quê? Por que isso aconteceu? Ninguém queria verbalizar isso. Talvez você já tenha passado por isso. Você, no seu íntimo, no seu coração, disse: por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Se você não entendeu o que você está passando, você não entendeu o momento que você está, o movimento que Deus tem feito na sua vida, lembre-se, a história ainda não acabou. E aí vem o advento da ressurreição. Tudo muda. Jesus envia seus discípulos, que estavam em crise de coração, crise de identidade, para ir para os seus amigos, para a sua família, para os seus parentes e contar tudo o que aconteceu. Mas aí, aonde vem o cumprimento dessa promessa? Quando a gente olha o cenário, né, porque a gente conhece a história como um todo, a gente já sabe o final dela, mas eles não sabiam. Essa promessa, ela já se cumpriu em Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, Jesus não é, ele não será, ele já é o Alfa e o Ômega. Ele já é o início e o fim. Em Apocalipse 21, Deus não lhe dará o trono, Deus já lhe deu o trono.
Ele não reinará, ele já reina. Ele já reina. Mas o nosso problema é que na vida a gente tem ansiedade. Eu mesmo. Eu sou... Cara, a gente quer buscar atalho o tempo inteiro. A gente quer viver uma vida sem dor, sem crise, sem adversidade. Eu mesmo já tive momentos na minha vida que eu me comparava a pessoas mais velhas, que estavam em outro momento, com mais experiência de caminhada, acreditando que eu mesmo, sendo tão jovem, não parece, mas tem quase 30 anos, eu já deveria ter conquistado tudo aquilo que as pessoas conquistaram. Eu deveria ter a mesma maturidade, possuir a mesma sabedoria. E sem perceber, eu estava buscando atalhos. Eu não estava entendendo, eu não estava considerando as dificuldades, tudo aquilo que a pessoa passou. A gente quer uma espiritualidade sem lágrimas, sem crise. E aí, gente, leiam as Escrituras e me mostrem alguém que viveu com Deus e não teve momentos difíceis. Momentos de crise, de dúvidas, de questionamentos. Ano passado a gente teve uma série Mercado da Fé. E as pessoas que se dizem discípulos de Jesus, elas precisam parar de ouvir pastores coaches e começar a ler a Bíblia. Porque ela é muito mais realista do que essas pregações que dizem: se você confiar em Deus vai dar tudo certo. Seu sucesso está garantido. Você vai ser próspero sempre. Você não vai enfrentar nenhum problema. E aonde está isso na Bíblia? Não tem. Mas voltando para o nosso texto, a gente dá um salto para a missão de Jesus em Lucas 9. E vocês o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? O meu xará estava sempre com a resposta na ponta da língua: o Cristo de Deus. E essa expressão Cristo, ela vem da origem grega da palavra Christos, que deriva do hebraico, Messias. E Pedro e os discípulos eles estão carregados desse embasamento. E eles estão esperando um Messias que vai entrar na história, que vai tirar quem eles não gostam e vai libertar eles. Mas olha o que Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mas os discípulos estão tomados por essa expectativa do que Deus faria, que eles não conseguem nem escutar essa última parte. Jesus está falando que vai ser morto, mas que ele vai ressuscitar. Mas ninguém lembrou que Jesus disse que ia ser morto. E aí chega o momento da última ceia. Jesus está ali com os seus discípulos. E ele diz: quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos... Que hora é essa, gente? Que hora é essa? Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Aí os discípulos pensam, então é a hora que Jesus vai arregaçar as mangas, vai mostrar a sua musculatura, a sua força, vai fazer os discípulos pegarem armas e vai lutar contra os romanos, vai destruir o império deles. Vamos ler de novo. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Imagino Pedro cutucando João, falando assim: João, o que ele está falando?
Aí João cutuca Mateus, que história é essa? O que ele está falando? A gente está seguindo o Messias, não é? Que história é essa de sofrer? E ele continua, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E a expectativa daqueles discípulos era que Jesus estava pronto para tomar o poder. E aquela ceia, na verdade, não era o último momento deles com Jesus. Era um banquete com os futuros ministros. Os ministros da educação, da saúde, da justiça. Tanto que existe uma discussão ali. Quem é o maior entre nós? Quem vai se sentar à direita, quem vai se sentar à esquerda? Eles estão nos bastidores dividindo os ministérios. Eles não estão querendo, eles não entenderam a missão de Jesus. Eles não entenderam o que Jesus ia fazer. Jesus disse, eu vou tomar essa ceia com vocês, e não mais comerei dela, não tomarei mais desse cálice até que meu reino venha. A gente volta nesse gráfico. Na última ceia, Jesus fala do sofrimento. Ele estava ansioso para comer do pão e tomar do cálice, antes de sofrer. E de novo, Jesus não está indo para Roma. Ele está caminhando para o Gólgota. E o Gólgota é uma colina aos redores de Jerusalém, que na Bíblia fala onde Jesus foi crucificado. Esse termo vem do aramaico, que significa lugar de caveira. E depois no Novo Testamento é traduzido para Calvário. Jesus não está indo para a exaltação, gente. Ele não está indo para a glória, ele está indo para a humilhação. Ele está caminhando para a dor. Ele não está caminhando para a vitória militar, mas para o sofrimento na cruz. E depois? Será que depois que ele ressuscitar, ele vai tomar o poder? Não. Aí Jesus diz, não. Quando ele ressuscita, Jesus diz, agora vão e contem para os seus amigos e amigas, para os seus parentes e vizinhos, tudo que eu fiz por vocês, porque eu morri por eles também. Quando Jesus é enviado aos céus, ele promete que ele voltará e vai concretizar o seu reino. Então, quando os discípulos estão reunidos, comendo do pão e do cálice, existem duas expressões ali, que é o anúncio da sua morte e a concretização do reino, a vitória de Jesus. E aí eu queria lembrar vocês de uma pergunta que eu fiz no início da nossa reflexão. Por que a gente tem tanto medo? Se a gente crê que Jesus é quem Ele é, que Ele vai concretizar o seu reino de amor, de justiça, de paz. Ah, mas eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, eu não entendo o sofrimento que eu estou passando. Diga isso para Deus, escute a voz dele dizendo, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo ele não provém de Deus. O medo e a culpa são sentimentos que não provêm de Deus. Eles são sentimentos que vêm do inimigo das nossas almas, que tenta roubar isso da gente. E todas as vezes que somos tomados pela culpa, pelo medo, nos paralisa, nos impede de ir para frente, nos acorrenta no passado, e a gente deixa de cumprir a nossa missão na história. Então, Jesus, Ele pega o pão, Ele dá graças, dizendo, esse é o meu corpo dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. E aí a gente tem uma novidade. A novidade não é que
Jesus estava pegando o pão e dando graças. Os discípulos, eles vêm de uma tradição rabínica. Era comum os judeus, quando iam ceiar, ter o pão não fermentado. Isso não era novidade. A novidade era Jesus pegar esse pão e dizer para os discípulos: esse é o meu corpo que estou oferecendo no lugar de vocês. Da mesma forma, ele pega o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês também. E eles ficam pensando: que história é essa de sangue derramado e de nova aliança? Essa expressão, ela vem, que Jesus usa, ela vem do profeta Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Os discípulos naquela mesa, eles representam a comunidade de Israel e de Judá. Quando Jeremias está falando, ele está falando de um momento que teve no Sinai, quando Deus dá as 10 palavras que chamamos de 10 mandamentos, e ali ele estabelece uma aliança com o seu povo. Mas por que Jeremias está dizendo que essa não é a aliança que Deus está fazendo? Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. E aí, Jeremias continua: porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando Jeremias disse isso, a nova aliança, todo aquele que olha para Jesus, reconhece quem Ele é, reconhece Ele como o Senhor Salvador, o seu Redentor, a palavra de Deus diz que essa pessoa recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a lei no nosso coração. Jesus diz isso para os seus discípulos. Ele vai guiar para toda a verdade. E aí a nova lei, a gente lê: porei a minha lei no íntimo deles. A lei antiga, ela estava do lado de fora. Mas a nova aliança com Jesus, a lei está no coração. Porque é o Espírito Santo que conduz toda a verdade. Quando Deus fala: porque eu lhes perdoarei toda a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados, é a mesma linguagem de Apocalipse 21. Jesus, quando concretizar o seu reino, eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando a gente se reúne nesse momento como hoje, da ceia, nós nos lembramos porque Jesus pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que está prestes a ser partido por vocês. E ele toma o cálice dessa nova aliança. Essa aliança que nos faz refletir nos erros mais simples aos mais grotescos. Os erros que cometemos lá no passado. E até erros que cometemos antes de chegar aqui. E porque Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, hoje a gente pode dizer: Senhor, me perdoa. E Ele disse: eu perdoo a tua maldade. Eu perdoo os teus erros e os teus pecados. Dos mais simples aos mais complexos, dos mais próximos aos mais remotos, eu te perdoo. Gente, quando Deus diz isso pra gente, é o Pai, é o Espírito Santo nos dizendo, não o inimigo das nossas almas.
E Deus fala que quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos perdoados e Deus não se lembra mais. A gente já viveu muitos momentos que a gente se encontrava preso e amarrado ao nosso passado, achando que Deus não era capaz de perdoar os nossos erros. E a gente não tinha perspectiva de futuro, porque acreditava que Deus não poderia fazer algo diferente na nossa vida. Mas a nova aliança, ela reflete o poder de Deus, que é capaz de nos perdoar e fazer tudo novo. Para refletir e praticar. Quem é Jesus para você? Quando a gente entende o que Lucas diz no seu livro, a gente só tem duas opções: não acreditar e acreditar. E se a gente diz que acredita em Jesus, no que Ele fez, que Ele entrou na história para pagar os nossos erros e apagar os nossos pecados na cruz, a nossa vida não tem como continuar a mesma. Não tem como. Em que está a sua esperança hoje? Onde você está depositando a sua esperança? Porque talvez o medo, ele seja decorrente de quem a gente está colocando a nossa esperança. Coloque sua esperança no Deus Criador. Ele entrou na história, Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele disse que vai concretizar o seu reino. E é um reino de justiça, de paz, de alegria, onde toda lágrima será secada. Esse é o reino que eu quero. É o rei que eu confio. E por último, renove sua relação com Deus, comendo do pão e bebendo do cálice. Se Jesus é o seu Salvador, a sua esperança está nele, que tal você comer do pão hoje como quem se alimenta da graça e beber do cálice, como quem bebe constantemente do perdão e da renovação de vida? Deus abençoe.